Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai transformar você, eletricista independente, em um eletricista classe A de verdade. E, como de costume, nós trouxemos aí um convidado para o nosso podcast, onde nós falamos aqui de 4 pilares super importantes para o eletricista: a qualificação técnica decisiva, o orçamento incontestável, a máquina de atração de clientes e o fechamento inevitável, obviamente. E hoje nós vamos trazer aqui um tema e um convidado que sabe muito sobre finanças. Se apresenta aí, Davidson. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davidson, eu trabalho aqui na Sala da Elétrica como analista financeiro. Legal. E eu sou o Victor Vitoriano, sou coordenador aqui dentro da Sala da Elétrica e professor também. Show. E nós trouxemos aqui um assunto muito interessante que muitos gurus na internet eles estão falando sobre isso, né, Davidson? Sim. Que é organização financeira. Só que para o eletricista ele é muito importante, porque o eletricista ele é uma empresa, né? O MEI ele é uma empresa. E aí, como você é especialista, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre como que o eletricista ele se lança para o mercado de eletricista independente. Caso ele seja CLT, como que ele se prepara financeiramente para ele se tornar independente? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Para ele se tornar um eletricista independente, né? Trabalhando como CLT, para ter aquela segurança para sair do CLT, né? Ele precisa ter um dinheiro guardado, né? Por exemplo, uns 6 salários que ele recebe. 6 salários. Em torno de 6 salários, porque ele já tem aquela segurança para sair e trabalhar como independente. Legal. Só que nada impede dele já ir trabalhando aos poucos como independente, né? Isso. E aos poucos ir se lançando nesse mercado de maneira a prestar serviços enquanto ainda atua como CLT, correto? Porque Correto. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de sair do CLT de cara sem ter pelo menos uma reserva financeira ou já estar habituado a trabalhar de maneira independente, correto? Correto. Para ele sair, por exemplo, tem que ter uma gestão de tempo aí, né? Trabalhar como CLT e se planejar para fazer um trabalho por fora. Pode ser depois do turno que ele trabalha como CLT ou nos finais de semana. Vou dar um exemplo como eu trabalho aqui como analista financeiro, certo? Só que eu gosto muito de música. Gosto de música, gosto de dar aula de música. Então, me programei para... Eu trabalho aqui até às 6, digamos assim, e à noite eu dou aula de música. Eu pego, dou aula de música. Assim eu já consigo, por exemplo, estou ganhando quase o dobro do que eu ganho trabalhando aqui na sala da elétrica, entendeu? E o eletricista consegue fazer isso, trabalhando, faz o turno dele normal, de CLT, e depois trabalhando a parte da noite, pegando alguns trabalhos, ou até final de semana. Legal. E aí, normalmente, o que nós ouvimos dos eletricistas independentes é que quando o salário de prestação de serviço, mesmo trabalhando nos finais de semana, ele começa a se equiparar ali com o CLT, aí ele já se sente mais seguro, né, de partir para uma carreira solo, né? Pelo menos nesse primeiro início, que é de fato o MEI. Só que você trouxe um ponto importante, que é a reserva financeira. Exato. Essa reserva financeira, ela serve para quê exatamente? A reserva financeira serve para, quando o eletricista for virar um independente, quando ele é CLT passa para ser independente, essa reserva serve para ele comprar materiais, a parte de materiais, ferramentas, para conseguir suprir os custos que ele vai ter na empresa, né? Porque é um pouquinho diferente, né? Em questão de empresa e CLT, porque ele tem outros custos a mais que ele tem que pagar. Então, essa reserva é bom para isso. O que a gente chama de reserva, nas empresas chama-se de caixa, né? É caixa. A gente chama de caixa para... a gente até vai falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, né? Legal. Pra frente. Bacana. E aí, o eletricista, ele é importante, pelo menos muitas pessoas falam, né? E inclusive o Everton, que é importante ele separar aí vem a conta jurídica da conta pessoa física, certo? Sim. É importante porque, por exemplo, a empresa tem um custo. E o eletricista, a pessoa física, tem outro custo, né? Custo com família, tem tudo isso. Então, é importante separar o valor que ele recebe da empresa, separar o salário dele, que chamamos de prolabore. Prolabore. Que é o prolabore. Por exemplo, ele recebe 5 mil, a empresa, no caso, recebe 5 mil. Ele pode separar 2 mil, que é o prolabore, é o pagamento dele, é o salário, tá?
Eu estou dando um exemplo de valor pequeno, porque Para independente... facilitar nas contas, né? Porque eletricista independente ganha mais, tá? Mas tem essa separação que é o Prolabore, que é a parte do salário dele. Certo, então Ok. 5 mil e aí 2 mil seria só o salário dele. Isso. Aí esses 2.000 entraria dentro da empresa como um custo da empresa. Seria um tipo de custo que a empresa tem que pagar, que também é o salário dele, Legal. E aí esse salário ele deposita numa segunda conta, é isso? que é a conta de pessoa física. Conta de pessoa física. Que daí ele vai usar para fazer as compras do mês. Sim, sair com a família. Porque quando mistura, aí às vezes está pegando o salário dele, pagando o custo da empresa. O custo da empresa está pagando contas da casa dele, usando para comprar, pegar a cesta básica dele, comida. E no final acaba se tornando uma armadilha, né? Porque depois ele não tem dinheiro nem para sair com a família e nem para pagar os custos da empresa. Legal, legal. É importante destacar aqui, porque quando o eletricista vai calcular o preço dele por hora, esse valor ele já está embutido todos esses custos, né? Sim. Então, por exemplo, tem alguns eletricistas eles chegam ali a R$100 ou 120 a hora dele. Sim, Que, claro, ele não vai mostrar para o cliente que ele está cobrando por hora, mas ele vai precificar por hora, ou seja, ele vai fazer as contas. Você, eletricista, você vai fazer as contas de quanto que você precisa cobrar por hora, mas para o cliente você vai fechar uma empreitada, né? E nesse valor já vai estar incluso ali os custos, a sua hora útil, né? As despesas, o lucro da empresa e também o seu salário. Isso. O salário ele tem que ser a parte aí dos custos. Fala um pouquinho sobre os custos. Que tipo de custos que que o eletricista ele pode ter? Ele tem que dividir por categoria? Como que ele faz nesse início? é legal a empresa do independente, né, separar por categoria. O que é custo, por exemplo, gasolina para fazer o trabalho é um custo. A parte do salário, que é o Prolabore, é um tipo de custo. Até colocar um investimento de compra de materiais dentro da empresa pode ser um custo fixo. Por exemplo, eu tenho R$1.000 desses valores. Vou utilizar o exemplo dos 5.000. Desses 5.000, 2.000 seria, Prolabore. A partir de 1.500 seria questão de custo da empresa. Desses 1.500, poderia colocar 500 só de compra de ferramentas para fazer o processo gerar mais rápido. Ou talvez até materiais para obra, como por Sim. exemplo um cabo, né? Porque às vezes ele compra o cabo ali que o metro tá custando. Eu vou chutar aqui porque eu não tenho certeza, mas está custando ali R$4 o metro. Sim. Ele pode comprar por R$4 e na hora que ele for fazer a instalação para o cliente, ele fala: olha, eu te vendo esse cabo aqui por R$7 para você não ter o trabalho de ir lá no depósito e ter que comprar esse material. Então ele já está ganhando em cima do material. Sim. Só que para isso ele precisa daquele valorzinho reservado no mês para que ele possa girar o dinheiro, correto? Exatamente. E isso é até bom na parte de negociação, porque quando o eletricista vai negociar, ele pode comprar uma quantidade maior, mas ele vai comprar uma quantidade maior daquilo que ele usa bastante. Por exemplo, Você fala negociar com o revendedor. O revendedor, com o fornecedor dele. Por exemplo, ele vai falar com o fornecedor dele. Eu vou dar um exemplo, os conectores que utiliza bastante. Ele compra Os conectores Pro Alto aqui que nós Pro utilizamos. Alto, exatamente. A gente compra uma quantidade maior, com preço menor, e quando vai fazer o orçamento para o nosso cliente, por exemplo, vou passar para o cliente, eu repasso esse valor até com lucro em cima desse valor, certo? Ele pode estar ganhando com o fornecedor, comprando uma quantidade maior, e pode estar ganhando com o cliente vendendo com um valor maior. De repente, o desconto que ele teve na casa de materiais de construção, né, no depósito que nós chamamos aqui em São Paulo, repassar esse valor para o cliente, né? E está totalmente justo, não está fazendo nada ilegal, porque tá certo. Ele está simplesmente repassando o custo. Ele teve que ir lá comprar o material, então nada mais justo do que ele cobrar em cima do material, certinho? E se for ver, por exemplo, se o cliente for comprar, ele vai comprar mais caro, porque ele está comprando uma unidade, 2 unidades. O eletricista já está comprando uma grande quantidade e está saindo no lucro, no caso, né? Está comprando uma quantidade maior e vai revender para ele. Aqui mesmo na sala da elétrica nós temos os exemplos que estão aí atrás de você, que são as Blue Box, né? Exatamente. Nelas nós pagamos uma quantidade numa unidade. Explica um pouquinho, não precisa falar de preços aqui, mas explica um pouquinho a construção do preço da... Ok. É porque a Blue Box, o que acontece? Ela tem a parte dos livros, tem a caixa, então cada um deles tem um valor. Aí quando a junta tem um valor total daquela Blue Box. Só que quando eu compro uma quantidade maior,
eu estou negociando com o meu fornecedor, que vende a Blue Box, só que esse fornecedor está negociando com o fornecedor da matéria-prima. Ou seja, ele compra uma quantidade maior dessa matéria-prima, consegue reduzir o custo dele lá fazendo uma grande quantidade de Blue Box e envia para mim. E essa quantidade eu consigo passar para nossos alunos também com um valor um pouquinho mais baixo. Legal. Então o custo unitário do equipamento ou do material acaba caindo, né? Pela quantidade. Legal. Isso E conta tem muitos bastante. materiais que o eletricista vai sempre usar. Cabo mesmo. Cabo, conector, esse Terminal. Sim, usa bastante. Legal. E o lucro, Davidson? Porque daí a gente chega numa parte que eu acho que é uma dor dos eletricistas, que é o seguinte. As contas, elas podem até fechar. Sim. Só que, se a empresa não tiver lucro, ele está saindo no 0 a 0. Tecnicamente, ele está prestes... Qualquer coisa que aconteça de errado, deu uma falha ali na captação de clientes. Se ele tiver só clientes por indicação também, essa máquina ela pode parar de funcionar. Sim. E ele acabar tendo um problema. Então, explica um pouquinho sobre o lucro. Como que o lucro ele entra dentro das organizações financeiras do eletricista? Para falar sobre lucro, eu vou falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Legal. Ok? Fluxo de caixa é o quê? É o valor que entra na empresa e o valor que tem a sair. O lucro vai ser o valor que vai sobrar. Certo? Eu recebo um valor, pago minhas contas, sobrou um valor lá, é o lucro. Nem sempre vai ter lucro na empresa, porque às vezes pode ter alguns imprevistos, quebrou um carro, vou ter que arrumar o carro. Então, pode ser que não tenha a parte do lucro. A empresa vai rodar do mesmo jeito, vai conseguir rodar. O problema é se a empresa não ter caixa, que é valor dentro da empresa para fazer ela rodar. Então, sem lucro, por 2, 3 meses, a empresa consegue rodar. Mas sem caixa, a empresa não consegue. Isso, como é que é? Então, sem lucro, a empresa roda, mas sem caixa não? Não. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um caixa, digamos que 2 meses atrás consegui um lucro. Então, beleza, eu tenho reserva, é uma reserva. A reserva eu tenho. Só que 2 meses eu tive imprevisto, o carro quebrou, eu não consegui ter um lucro. A empresa vai continuar rodando tranquilo. Só que se eu não tenho a parte da emergência, daquela reserva, eu vou ter que pegar empréstimo. Aí começa a entrar num abismo, né? Começa a dar bastante problema, ter que endividar, fazer dívidas, essas coisas todas. Então, é importante a gente ter a parte de reserva e se programar também dentro do fluxo de caixa para saber o que pode reduzir, o que pode ganhar prazo, que é importante também. Por exemplo, se eu for fazer uma negociação com o meu fornecedor, eu não conseguir desconto, é legal parcelar? Faz sentido? Às vezes faz. Porque eu vou ter a parte do caixa, eu vou ter dinheiro no caixa, vou ter parcelas para pagar, sim. Só que eu tenho dinheiro para pagar essas parcelas e eu vou fazer outros trabalhos que vai me dar mais dinheiro. Entendeu? Legal. Ele vai diluindo, então, o valor dessa parcela ao longo dos meses. Exatamente. Isso é importante. Mas você falou da parte de empréstimo. É ruim para o eletricista fazer empréstimo no início? É interessante ele fazer empréstimo depois? Porque, até onde eu sei, as empresas elas fazem empréstimos mesmo tendo caixa. Sim. É importante até para a parte de investimentos de ferramentas, né? Eu gosto de falar que o tempo é a moeda mais importante que temos, mais valiosa, certo? Se eu for comprar uma ferramenta que vai fazer eu ganhar mais tempo, porque tempo é dinheiro, né? Se eu vou comprar uma ferramenta que vai fazer eu ganhar mais o tempo, ter mais dinheiro, eu posso fazer um empréstimo, pegar essa ferramenta, ter mais dinheiro, fazendo trabalhos, e posso fazer a parte de amortização. A amortização é uma coisa bem interessante. Como funciona a amortização? Eu vou pagar minhas parcelas do mês, normal, e posso, por exemplo, vai ter um lucro, vai sobrar um dinheiro, eu posso pagar uma das últimas, né? Isso que é amortização. Pagando as últimas, eu não pago os juros do financiamento e do empréstimo. O financiamento é a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu tive que pegar um empréstimo. Eu peguei um empréstimo, pagava a do mês e pagava a última. Fui que pagando é mais baixa, né? Do valor total, eu consegui ter um desconto aí de 10 mil, que era para me pagar de juros. Não precisei pagar porque fui fazendo a parte da amortização. Então, isso é interessante. Se o eletricista tem medo de se endividar em questão disso, se ele se programar e conseguir fazer a parte da amortização, pagar as dívidas certinho, ele consegue investir em novas ferramentas, sabendo que essas ferramentas vão trazer mais rendimento para eles. É importante.
eu também tive contato com alguns eletricistas, né? Que ele era eletricista independente, obviamente. Certo. E aí ele falou o seguinte, nós estávamos fazendo uma reunião, ele falou, ó, eu fiz um empréstimo de um valor X, eu não vou falar o valor aqui, para que eu pudesse tirar férias. Aí eu pensei o seguinte, caramba, pode fazer sentido, porque vamos supor, ele fez um empréstimo X lá, colocou esse valor do empréstimo ao longo dos próximos meses, e ele conseguiu tirar uma férias ali de um mês. Então, tecnicamente, deu para fazer, mas ele poderia ter feito uma reserva financeira para a parte de férias também, não é? Férias todo mundo precisa ter, né? Férias todo mundo precisa. Importante. Você que é eletricista independente e não tira férias aí, ó, cuidado com a saúde, hein? É importante por causa da saúde. E é importante ter essa reserva financeira também, porque, beleza, a gente tem a parte de Prolabore lá da empresa. Só que eu posso me programar para fazer uma retirada. O que é o Prolabore? Prolabore é o salário. É o salário. É o salário lá do eletricista independente, né? Do dono da empresa. Ele faz o Prolabore normal e pode fazer a parte de retirada para as férias. Tendo uma reserva, a empresa está tendo um lucro, está saudável, ele faz uma retirada, vai passear com a família, que isso é muito importante. Porque com saúde também a gente não consegue fazer nada. Sem saúde é impossível. Sim, isso aí, sem sombra de dúvidas. O eletricista independente ele precisa ter essa organização financeira. Exato. Porque senão vai chegar e vai falar como muitos eletricistas que nós conhecemos acabam falando, que não tenho tempo com a família, eu tenho que trabalhar final de semana. Porque pensa bem, se o eletricista independente ele já está esgotado de trabalhar semana após semana, né, fazendo ali pequenos reparos. Final de semana, quando que ele vai tirar férias? Se não tiver ali um fluxo de caixa dentro da empresa, né? Sim, tem que ter esse controle. Até, por exemplo, eu gosto de pescar. É importante você ter uma reserva, até tempo, se programar para ter um tempo para ir lá pescar, para viajar com a família, que é importante também. Família é importante. Então, você tem que saber o dinheiro que você está pegando, o dinheiro, onde está saindo o dinheiro, para que está utilizando aquele dinheiro, se eu estou gastando com besteira ou não. Porque, às vezes, a gente não tem esse controle. É até importante a gente fazer uma planilha. Fazer uma planilha dos gastos que estamos tendo, assim, ó. Eu estou gastando com conectores, só que, às vezes, compensa mais você parcelar, às vezes não. Então, até fazer uma planilha para ter essa organização é importante. Ter critérios, né? Porque nem sempre o à vista é a melhor opção, né? Se for para tirar dinheiro da sua empresa, do seu caixa, você ficar zerado, é melhor você parcelar. Sim, exatamente. Legal. Eu consigo um ótimo desconto, só que eu vou ficar sem dinheiro, aí eu não vou ter dinheiro para colocar até gasolina para fazer o trabalho. Aí não é uma boa coisa para fazer. Não é viável, né? Não é viável. Legal, Davidson. Bacana esse nosso podcast aqui de hoje. Show. Realmente o eletricista independente ele precisa saber organizar o dinheiro que entra. E se ele aplica as nossas técnicas, ele vai ganhar cada vez mais dinheiro. Vai chegar um momento que ele precisa de um ajudante também. Exatamente. E o ajudante, como é que ele entra na conta do MEI, digamos assim? Exato. Dentro dos custos. Ele Sim. entra como custo também? Entra como custo. Aí tem que fazer a provisão do salário, FGTS que tem que pagar os custos, né, de um CLT. Então vai contratar ele como CLT, então tem que fazer esses pagamentos dele. É legal. É importante pagar a parte de FGTS, porque principalmente o eletricista, né, pedreiro, eles podem sofrer de repente um pequeno acidente de trabalho ali. Sim. E se não tiver a cobertura do INSS, né, eles vão ficar a ver navios, digamos assim. Exato. Né? Então é importante. Pode até dar problema na questão da empresa, né? O pagamento de INSS é importante também para o MEI, não é? É importante. É importante. No quesito de ele se machucou, ele precisa se afastar, não tem quem substitua ele. Não, é importante. Mas quando é MEI, eu tive até com contabilidade, porque quando você paga a guia, ele já é seguro. Tem legal. Uma então já segurança. tem o seguro. Sim, tem uma certa segurança lá. Então, se tornar MEI é o primeiro passo para ele crescer, certo? Exatamente. E depois vem a parte de organização financeira para que ele possa administrar ali as finanças da empresa. Sem misturar com a pessoal, galera. Sem misturar. Tem uma história também que um parente meu, não vou falar nomes aqui, porque vai que ele assiste o podcast. Ele tem um restaurante, só que lá não existe separação da conta a conta da empresa e a conta financeira. Então, quando ele compra as coisas para o restaurante, ele já está comprando para casa também. Aí ele pega um arroz ali para fazer a comida de amanhã, já mistura com arroz que tem que servir no restaurante. Então, começa a ficar tão embolado que você não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Ou se é você que está gastando muito dentro de casa, né?
realmente o controle financeiro, ele é muito importante. importante. Até saber se precisa investir em alguma coisa, se a empresa está dando um lucro, né? O lucro, ou se está dando prejuízo. Às vezes a gente está gastando tanto e fala, a empresa não está indo para frente, não está dando certo. Às vezes é você que está gastando o dinheiro da empresa sem saber. Por isso isso é importante. Legal, Davidson. Bacana. Esse foi o nosso podcast de hoje, não é isso, galera? Não é isso, Davidson? Show, é isso aí. E, para vocês que ficaram até o final aqui, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui. Hoje o Everton não está presente, mas na próxima semana ele estará aqui conosco, beleza, pessoal? Não se esqueçam, nós estamos aí às vésperas de fazer o laboratório de orçamentos aprovados. Então vai ter um link aqui na descrição do vídeo para que você possa se inscrever e entender como que você pode elaborar o seu orçamento, complementar das regras que o Davidson falou aqui, para melhorar ali o seu fluxo de caixa e para ter dinheiro sobrando no final do mês, porque é muito ruim chegar no final do mês e não ter dinheiro sobrando. Pelo amor Ainda de mais Deus. quando você é uma empresa, né? Exatamente. Bom, é isso, leões. Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica. Estudem bastante e valeu!